Existe um cansaço que quase ninguém vê, um cansaço que não vem apenas do trabalho, nem das contas, nem das responsabilidades do dia a dia. É um cansaço mais profundo. É a sensação de estar sempre tentando e nunca sentir que é suficiente. Você trabalha duro, você ora. Talvez leia sobre pensamento positivo, sobre energia, sobre prosperidade. Talvez você se esforce sinceramente para mudar sua mentalidade. E ainda assim, lá no fundo, existe uma voz silenciosa que repete: não é o bastante. Essa voz dói, ela aperta o peito, ela cria um peso invisível nos ombros. Muitas pessoas carregam essa sensação em silêncio. A sensação de que a vida não expande como deveria, de que o dinheiro entra, mas nunca permanece com leveza, de que sempre há uma preocupação no horizonte, como se a tranquilidade fosse temporária demais, como se a estabilidade fosse frágil demais. E então surge a dúvida dolorosa: será que o problema sou eu? Essa pergunta machuca porque ela toca o valor pessoal, ela toca a dignidade, ela toca o merecimento. Mas talvez a escassez que você sente não esteja no seu bolso. Talvez ela esteja no programa invisível que roda na sua mente, um programa antigo, instalado muito cedo, repetido tantas vezes que parece verdade absoluta. Dr. Bruce Lipton explica que na infância, nosso subconsciente funciona como um gravador aberto. Até aproximadamente os 7 anos de idade, absorvemos crenças sem filtro crítico. Observamos nossos pais falando sobre dinheiro. Sentimos a tensão nas conversas. Percebemos o medo em determinadas situações. Escutamos frases que pareciam normais, mas carregavam mensagens profundas. A vida é difícil. Dinheiro não dá em árvore. Rico não presta. É preciso sofrer para ter alguma coisa. Essas frases não ficaram apenas na memória consciente. Elas desceram para o subconsciente. Viraram programa, e esse programa roda silenciosamente cerca de 95% do tempo. Isso significa que muitas das suas decisões financeiras, das oportunidades que você enxerga ou ignora, da forma como você se valoriza, podem estar sendo influenciadas por códigos que você não escolheu conscientemente. Não é falta de esforço, não é preguiça, não é incapacidade. É repetição automática, é herança emocional, é cultura, é trauma, é história familiar. Joe Dispenza nos lembra que o corpo se acostuma às emoções que mais vivencia. Se você cresceu em um ambiente de preocupação constante, seu sistema nervoso pode ter se tornado familiar com o estado de alerta. Medo, ansiedade, comparação, insegurança. Essas emoções liberam substâncias químicas específicas no corpo. E com o tempo, o corpo passa a buscar essa química conhecida, mesmo que ela seja desconfortável. O conhecido parece seguro. O desconhecido, mesmo que seja melhor, parece arriscado. Então, se sua mente foi condicionada para sobreviver, como ela poderia criar abundância? Se o foco interno sempre foi evitar a perda, como ela permitiria expansão? Se a programação diz, cuidado, pode faltar, como ela sustentaria o estado de autossuficiente? Percebe a delicadeza dessa compreensão? Você pode estar tentando atrair dinheiro, repetir afirmações, visualizar prosperidade, enquanto, no fundo, seu sistema nervoso continua operando em modo de ameaça. É como tentar plantar flores em um solo que ainda carrega as sementes da escassez. Não adianta apenas desejar a colheita se o terreno interno não foi preparado. E aqui não existe culpa, existe consciência. Existe a oportunidade de perceber que a escassez não é seu destino espiritual. Ela é um padrão aprendido, e tudo o que foi aprendido pode ser desaprendido. Tudo o que foi programado pode ser reprogramado. Talvez, neste momento, você esteja começando a perceber que não é sobre atrair dinheiro, é sobre interromper um ciclo neurológico e vibracional invisível. É sobre olhar com honestidade para o estado interno que você sustenta diariamente. É sobre entender que prosperidade não começa no mundo externo, mas no campo emocional que você alimenta repetidamente. Sinta isso com calma.
Você não está quebrado. Você não falhou. Você apenas repetiu um programa que parecia necessário para sobreviver. Mas sobreviver não é o mesmo que viver em expansão. Sobreviver mantém você alerta. Viver em abundância exige segurança interna. E talvez hoje seja o dia de começar a questionar com suavidade e firmeza: qual programa está rodando dentro de mim? Ele foi criado para me proteger ou para me limitar? Porque a transformação não começa quando você luta contra a escassez. Ela começa quando você ilumina o programa invisível que a sustenta. Existe um detalhe silencioso que muitas vezes passa despercebido quando se fala em prosperidade. A maioria das pessoas tenta expandir financeiramente, enquanto o corpo continua biologicamente programado para se defender. É como se a mente dissesse: quero crescer, mas o sistema nervoso respondesse: perigo, mantenha-se pequeno. Essa contradição cria um conflito interno profundo. E conflito consome energia. Energia que poderia estar sendo usada para criar, inovar e enxergar oportunidades. Quando o corpo vive em estado constante de preocupação, os níveis de cortisol permanecem elevados. O cérebro entra em modo de alerta. Nesse estado, a percepção se estreita, a criatividade diminui, a visão de possibilidades se reduz. Não é falta de inteligência, não é falta de capacidade, é fisiologia. Um cérebro em ameaça prioriza a sobrevivência imediata. Ele quer evitar perdas. Ele não quer correr riscos, mesmo que sejam riscos calculados e saudáveis. Pense na preocupação constante com contas, dívidas ou instabilidade. Para o cérebro, essa preocupação ativa circuitos muito semelhantes aos que seriam acionados diante de um perigo físico real. O corpo reage como se estivesse sendo perseguido. A respiração encurta. Os músculos tensionam. O foco se volta para o problema. E, nesse estado, é difícil enxergar caminhos criativos de solução. A mente fica ocupada demais, tentando não cair. Quando se fala em frequência vibracional, muitas vezes o conceito é interpretado como algo distante da ciência, mas, na prática, ele se refere à coerência entre pensamento e estado emocional. Se seus pensamentos dizem "eu confio", mas seu corpo continua tenso, apreensivo, preocupado, existe incoerência, e o corpo tende a prevalecer, porque ele guarda a memória emocional repetida ao longo dos anos. A emoção sustentada é mais poderosa do que a frase ocasional. Imagine duas pessoas com a mesma renda mensal. Uma vive com sensação interna de possibilidade, planeja, investe, aprende, arrisca com consciência. A outra, com a mesma renda, vive com medo constante de perder. Guarda por pânico, evita oportunidades por receio. Interpreta qualquer imprevisto como confirmação de que nunca é suficiente. O valor numérico é igual. O estado interno é completamente diferente. E é o estado interno que molda decisões ao longo do tempo. Abundância começa quando o sistema nervoso aprende que está seguro. Antes de aumentar a renda, é necessário diminuir a ameaça interna. Pequenas pausas conscientes ao longo do dia, respirações mais profundas, momentos de presença antes de decisões financeiras importantes, sinalizam ao corpo que não há um predador à espreita. Quando o corpo relaxa, a mente amplia. Quando a mente amplia, enxerga soluções. O insight pode parecer contraintuitivo, mas é essencial. Prosperidade começa regulando o sistema nervoso, não aumentando renda. A renda é consequência de decisões tomadas em estados internos específicos. Se o estado é medo, as decisões tendem a ser defensivas. Se o estado é segurança, as decisões tendem a ser estratégicas. Talvez você tenha passado anos tentando mudar resultados externos, sem perceber que o campo interno permanecia inalterado. Não se trata de esforço insuficiente. Trata-se de coerência. Quando o corpo deixa de viver em sobrevivência constante, algo dentro de você começa a abrir espaço para o novo. E é nesse espaço que a abundância encontra solo fértil. Existe uma armadilha delicada
no caminho da expansão, a tentativa de resolver a escassez apenas com palavras positivas, enquanto o medo continua intacto por dentro. Repetir afirmações sobre prosperidade pode soar poderoso, mas se internamente existe sensação de indignidade, de culpa ou de dúvida, cria-se uma dissonância silenciosa. A boca declara confiança. O corpo vibra insegurança. O subconsciente não responde apenas ao que é dito, ele responde ao que é sentido repetidamente. Se a emoção dominante é preocupação, comparação ou vergonha, essa será a base vibracional ativa. Pensamento positivo, quando usado para encobrir emoções não resolvidas, pode se transformar em negação. E negar não transforma, apenas adia. Existe algo chamado identidade financeira. Você tende a retornar ao nível de riqueza que sua autoimagem sustenta. Se internamente você se vê como alguém que sempre luta, qualquer aumento significativo pode gerar desconforto, e o desconforto leva a escolhas que restauram o nível conhecido. Não porque você não mereça, mas porque o cérebro prefere o familiar ao desconhecido. Forçar gratidão enquanto a dor ainda está ativa pode gerar culpa silenciosa. A pessoa pensa que deveria se sentir agradecida, mas continua ansiosa. E essa discrepância cria tensão. Reprogramação verdadeira não ignora emoções difíceis. Ela as reconhece, compreende suas raízes e permite que sejam integradas. Muitas vezes, a primeira memória emocional ligada ao dinheiro carrega vergonha, medo, humilhação ou culpa. Talvez uma discussão intensa entre adultos, talvez um momento de escassez que marcou profundamente, talvez a sensação de ser comparado. Essas experiências não desapareceram apenas porque você cresceu. Elas continuam influenciando sua percepção. Não é necessariamente o dinheiro que é rejeitado. Pode ser a responsabilidade associada a ele. Pode ser a exposição. Pode ser o medo de julgamento. Pode ser a crença de que prosperar significa se tornar alguém diferente, alguém distante de suas raízes. Reprogramar a mente não é repetir frases até que soem convincentes. É criar novas experiências internas. É permitir que o corpo sinta segurança ao imaginar crescimento. É construir, pouco a pouco, uma identidade que comporta abundância sem culpa. Quando o pensamento e emoção começam a caminhar na mesma direção, a coerência se instala, e a coerência sustenta expansão. Há uma camada ainda mais profunda na relação com a escassez, uma camada que fala sobre pertencimento e lealdade. Muitas pessoas permanecem em padrões financeiros limitados por fidelidade inconsciente à história familiar. Não é decisão racional, é vínculo emocional. Se você cresceu ouvindo que riqueza muda as pessoas, que dinheiro afasta amigos, que quem prospera acaba sofrendo, essas crenças podem ter sido registradas como alertas. Prosperar, então, passa a parecer perigoso. Crescer pode soar como traição, e o subconsciente prefere manter laços do que conquistar bens. Escassez pode ter se tornado identidade moral. Ser simples pode ter sido confundido com ser limitado. Humildade pode ter sido associada à falta. E prosperidade pode ter sido vista como arrogância. Nesse contexto, ultrapassar determinado nível financeiro ativa desconforto, como se houvesse um teto invisível que não deve ser superado. O subconsciente evita ultrapassar o teto emocional aprendido na infância. Ele cria ajustes automáticos para manter você dentro do que considera seguro. É como tentar acelerar um carro com o freio de mão puxado. O motor faz força, o combustível é gasto, mas o movimento é limitado. Reconhecer que certas crenças foram herdadas é libertador. Elas não nasceram em você, foram absorvidas em um contexto específico. Separar amor familiar de padrão financeiro permite honrar sua história sem repetir limitações. Você pode continuar pertencendo, mesmo crescendo. Criar uma nova narrativa interna baseada em expansão segura transforma o campo emocional. Pequenas permissões sem culpa, investir em si,
permitir prazer, aceitar oportunidades, começam a construir uma identidade diferente. Uma identidade que entende que prosperar não é abandonar suas raízes, mas ampliar seus horizontes. Quando a lealdade deixa de ser a escassez e passa a ser a sua própria evolução, algo se reorganiza por dentro. O medo diminui, a culpa perde força e a abundância deixa de parecer ameaça. Ao retomar os ensinamentos de Bruce Lipton, compreende-se que, quando o ambiente interno muda, a expressão genética também muda. Prosperidade começa no solo, não na colheita. Se o solo é medo, a colheita será limitada. Se o solo é segurança e coerência, a vida encontra espaço para florescer. Abundância não é apenas número, é coerência biológica, emocional e cognitiva. Quando pensamento e emoção entram em alinhamento, o corpo deixa de viver no passado e começa a responder ao futuro escolhido, como ensina Joe Dispenza. O cérebro aprende através da repetição de novas experiências internas. Não é repetição de palavras, é repetição de estados. Reprogramar a mente é criar experiências internas tão consistentes que o cérebro começa a aceitá-las como realidade. É sentir segurança onde antes havia ameaça. É sustentar confiança onde antes havia preocupação automática. É abandonar a identidade de quem apenas sobrevive para assumir a identidade de quem pode expandir. Talvez a pergunta mais profunda seja: qual identidade você está disposto a deixar para trás? A identidade do que sempre luta, do que nunca tem o suficiente, do que vive esperando o próximo problema. A escassez é como um quarto fechado há muitos anos. O ar está pesado. A escuridão parece permanente, mas não se combate a escuridão lutando contra ela. Abre-se a janela, e quando a luz entra, a escuridão não resiste. Abundância não é algo que você persegue externamente. É um estado que você sustenta quando deixa de viver em sobrevivência constante e começa a permitir expansão. Quando o sistema nervoso aprende segurança, quando o coração relaxa, quando a mente aceita que pode criar uma realidade diferente da que foi programada. Talvez hoje seja o início dessa reconfiguração silenciosa, não uma mudança forçada, não uma promessa vazia, mas um compromisso interno com a coerência, com a consciência e com a expansão. Porque no fim, a abundância não é acumular mais. É tornar-se alguém capaz de sustentar mais, com tranquilidade, com equilíbrio e com confiança.